Bem-vindos ao nosso 11º dia de devocional de Natal, baseados nesse livro, As Boas Novas de Grande Alegria, de John Piper. São 25 devocionais de Natal, para que a gente possa se preparar espiritualmente para a chegada dessa data tão importante no calendário cristão. E hoje eu preciso que você preste muita atenção, porque parece complicado, mas é simples desde que você preste atenção. Vamos ler Hebreus, capítulo 2, versos 14 e 15, que diz assim: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Esse capítulo ele é muito especial porque nós vamos pegar, o autor vai pegar frase a frase e explicar tudo. E ele diz que gosta muito desse trecho da Bíblia em especial porque ela faz claramente a conexão entre o começo e o final da vida de Jesus, entre a encarnação e a crucificação. E esses dois versículos deixam claro por que Jesus veio. Ele veio para morrer. Então, esse trecho é ótimo para que a gente possa explicar passo a passo o nosso ponto de vista cristão sobre o Natal. Então vamos lá? A primeira frase. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Então, o termo filhos é tomado do versículo anterior, tá? Que nós não lemos, que é Hebreus 2:13. E se refere à descendência espiritual de Cristo, o Messias, ou seja, eu e você. Estes são também os filhos de Deus. Em outras palavras, ao enviar Cristo, Deus tem em vista especialmente a salvação de seus filhos, de todos aqueles que creem em Jesus, que são chamados filhos de Deus. É verdade que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, que deu Jesus, mas também é verdade que Deus estava especialmente reunindo em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Isso está lá em João 11, 5:2. O desígnio de Deus era oferecer Cristo ao mundo e realizar a salvação de seus filhos. Está lá em 1 Timóteo 4:10. Você pode experimentar a adoção por Cristo. Nós somos filhos adotados, porque nós cremos em Jesus. Isso você pode achar lá em João 1, verso 12. A próxima frase, destes, de carne e sangue, também ele igualmente participou. Isso significa que Cristo existia antes da encarnação. Ele era espírito, ele era a palavra eterna, ele estava com Deus e era Deus. João 1:1. Mas ele se tornou carne e sangue e se revestiu a sua divindade com humanidade. Ele se tornou plenamente homem e permaneceu plenamente Deus. Esse é um grande mistério em muitos aspectos, mas está no coração da nossa fé e é o que a Bíblia nos ensina. A outra frase, para que por sua morte. A razão pela qual Cristo se tornou homem era morrer. Como Deus puro e simples, ele não podia morrer pelos pecadores, mas como homem, ele podia. Seu objetivo era morrer, portanto, ele precisou nascer humano. Ele nasceu para morrer. E a Sexta-feira Santa é a razão do Natal. Isso é o que precisa ser dito hoje sobre o significado do Natal. Outra frase. Destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ao morrer, Cristo desarmou o diabo. Como? Ao cobrir todo o nosso pecado. Isso significa que Satanás não tem motivos legítimos para nos acusar diante de Deus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos 8:33.
Sobre que fundamento ele justifica? Por meio do sangue de Jesus. Romanos 5:9. O sangue de Jesus derramado na cruz lavou, nos libertou de todo o nosso pecado. A arma definitiva de Satanás contra nós é o nosso próprio pecado. Se a morte de Jesus remove o pecado, a principal arma do diabo, a arma mortal que ele tem, que é a acusação contra o nosso pecado, é retirada de sua mão pelo sangue derramado de Jesus. Ele não pode pleitear a nossa pena de morte, porque o juiz nos absolveu através da morte de Jesus, de seu Filho. E a próxima frase: e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Logo, estamos livres do pavor da morte. Deus nos justificou e nos deu a vida eterna. É por isso que a morte não é o fim para aquele que crê em Deus e que crê em Jesus. É só uma mudança de endereço. Nós somos eternos. E Deus e Satanás não pode derrubar esse decreto. E Deus deseja que nossa segurança final tenha um efeito imediato em nossas vidas. Ele deseja que o final feliz remova a escravidão e o medo do agora. Se não precisamos temer o nosso último e maior inimigo, a morte, então não precisamos temer nada. Podemos ser livres, livres para a alegria, livres para outras pessoas. Que grande presente de Natal Deus nos deu. E nós para o mundo. Então, Deus nos deu esse presente. Ele nos livrou do pecado, ele nos livrou da morte, ele nos livrou da acusação de Satanás, ele nos fez livre, ele nos deu a vida eterna para que nós vivêssemos em vida e vida em abundância. E isso é para todos nós. Claro que isso não nos dá legalidade para sair pecando por aí, porque nós devemos nos arrepender verdadeiramente. O que é arrependimento? É a gente mudar completamente a nossa conduta de vida. Então, aquele que pecava, não peques mais. Mas é impossível para nós não pecarmos. Então, toda vez que você percebeu que você pecou, peça perdão a Deus. Na dúvida, eu já falo para você pedir perdão a Deus todos os dias. Mas peça para o Espírito Santo de Deus te revelar o seu pecado para que você possa mudar de atitude. Porque a Bíblia mesmo fala que não adianta a gente, sabendo que é pecado, continuar cometendo pecado na crença de que o sangue de Jesus nos lavou desse pecado. Porque isso já é um pouco de jeitinho brasileiro e aqui não vale, ok? Então, se alegre nesse Natal, porque Deus te deu nesse pacote tudo isso, para a sua vida e depois da sua morte para a vida eterna. Isso é maravilhoso, é um presente que Deus nos deu e que nós, quando apresentamos Jesus para aquele que não conhece Jesus, estamos dando a ele. Então, reflita nessa palavra, ouça de novo, porque eu sei que não é tão simples assim, mas eu fiz questão de ler devagar, falar devagar, e você vai ver que você vai entender. Que Deus te abençoe, fica memorizando isso durante o dia de hoje, e amanhã nós temos o 12º dia, nos vemos lá, que Deus te abençoe.